Olá, meus cumprimentos, Wilson Alves Pereira, 70 anos de idade, dos quais 55 orgulhosamente dedicados à educação pública e privada no Brasil. Na educação privada, fui professor do ensino fundamental e do ensino médio e diretor de escolas da educação infantil à universidade. Na rede pública, trabalhei por 11 anos no Ministério da Educação, responsável pela implementação de programas e projetos do MEC nos 19 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e em torno de 300 municípios, inclusive as 19 capitais. Deixando o Ministério da Educação, trabalhei nas secretarias de Estado de Educação de 3 estados, da região Norte, um da região Centro-Oeste e um da região Sudeste. Hoje, aposentado. Tenho acompanhado diariamente as notícias, os fatos que envolvem a educação neste momento da pandemia do coronavírus. Existe uma frase que nós gostamos muito, que diz que nós deixamos a educação, mas a educação não nos deixa. E tenho feito isso no isolamento social, procurando me informar, procurando acompanhar os desdobramentos de tudo aquilo que envolve a educação nesse momento. Provocado por alguns colegas de trabalho, muitos ainda na ativa, me motivaram a participar, a dar a minha contribuição nesse momento em que se buscam caminhos, que se buscam soluções para que a educação possa retornar às suas atividades numa melhor situação, com mais tranquilidade, com mais segurança e etc. E eu me propus a contribuir deixando de início muito claro que a minha contribuição nada tem a ver com análise, com avaliação e muito menos com questionamentos sobre as decisões que têm sido tomadas, sobre os encaminhamentos que têm sido dados pelos responsáveis, pelos profissionais dedicados, comprometidos, em busca do melhor caminho, em busca de soluções, nesse momento que a gente nunca viveu, num momento ímpar em que estamos também aprendendo de como nos comportar até e como enxergar e como melhor gerenciar a educação no Brasil. E a minha modesta contribuição será dada em 2 pontos, onde eu entendo que talvez possa contribuir. Vou me restringir à legislação e à gestão dos sistemas educacionais. Nessa observação, nesse acompanhamento que tenho feito, me chama a atenção que alguns pontos importantes que talvez estejam passando despercebidos e que podem estar causando, sim, podem estar tendo um impacto grande nas dificuldades de se encontrar os caminhos. Em relação à legislação, existem alguns pontos aonde eu quero contribuir. E na gestão dos sistemas, também pela vivência, pela experiência, pela convivência no chão das escolas, principalmente das escolas públicas nos últimos anos, com a convivência nas estruturas das secretarias de educação e no Ministério da Educação, talvez eu possa contribuir. Então vejam bem, nós vamos tratar dos 2 pontos que parece-me ainda existem dúvidas, ainda existem incertezas, ainda não se achou o caminho. Primeiro, a reestruturação do calendário escolar
e segundo, a implementação da educação à distância, principalmente na educação básica. Como nós vamos tratar de legislação, de início, eu gostaria que nós firmássemos ou tivéssemos consciência de que alguns princípios e alguns conceitos na legislação não podem ser esquecidos, não podem ser desconsiderados em nenhum momento. Eu tenho ouvido até de que, nesse momento, o importante não é a legislação. Nesse momento, o importante é manter o aluno ocupado. Vamos com calma. Eu posso manter o aluno ocupado dentro da legislação. Então, vejam bem, alguns conceitos são indispensáveis, são imprescindíveis. O primeiro é de que a legislação, qualquer lei, em qualquer área, a lei sempre regulamenta as relações entre duas ou mais partes. Sempre. A lei regulamenta direitos e obrigações entre duas ou mais partes, seja qual for a área. Vamos dar um exemplo. Quando eu assino um contrato de locação, como locatário, eu tenho o direito de receber em condições de uso o imóvel que eu negociei para alugar. E eu tenho a obrigação de pagar o aluguel combinado no prazo determinado. O locatário tem a obrigação de me entregar o imóvel que negociamos em condições de uso e ele tem o direito de receber o pagamento do aluguel no prazo estipulado. Vejam, existem direitos e obrigações de ambos os lados. Quando nós vamos para a área de educação, ao fazer a matrícula, por exemplo, numa escola privada, eu assino um contrato de prestação de serviços educacionais, onde eu adquiro o direito de receber o serviço que eu contratei e tenho obrigação de pagar uma mensalidade estabelecida por aquele serviço. A escola tem a obrigação de me prestar o serviço contratado e receber a mensalidade nos prazos estabelecidos. Novamente, direitos e obrigações de ambos os lados. Na rede pública acontece a mesma coisa. O Estado tem o direito de receber os impostos determinados para os cidadãos e tem a obrigação de prestar os serviços estabelecidos em lei. O aluno da rede pública tem o direito de receber o ensino conforme está estabelecido na legislação. E tem a obrigação de pagar os impostos que ele tem o dever de pagar. Tudo tem direitos e obrigações envolvidas. Então, isso é o primeiro conceito que precisa ficar claro. O segundo conceito é que uma lei ela é composta de parágrafos, artigos, itens e etc. e tal, que compõem o conjunto da lei. Cada palavra colocada num texto legal tem a sua intencionalidade. Cada vírgula tem o seu sentido. Nada é colocado aleatoriamente. E eu não posso pegar uma palavra isoladamente ou um artigo isoladamente e passar a usar aquilo como se fosse a lei. Muitas vezes eu seleciono ou escolho uma palavra, um artigo que me interessa. Mas a lei não é feita de um artigo ou uma palavra. E o terceiro que nós queremos chamar a atenção é de que toda lei de abrangência nacional, ela só pode ser alterada ou revogada por ato do Congresso Nacional. Então, Constituição Nacional, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que são de amplitude nacional, de abrangência nacional, só podem ser alteradas por ato do Congresso Nacional. Então, antes de passarmos para os itens específicos, eu gostaria que ficasse
mentalizado por todos esses 3 conceitos. O primeiro conceito é de que toda lei regulamenta direitos e obrigações entre 2 ou mais partes. A segunda, que a lei é um conjunto de regras, de artigos, de parágrafos, de itens que formam a lei como um todo. E o terceiro é de que a lei nacional, de abrangência nacional, só pode ser alterada ou revogada pelo Congresso Nacional. Então, esses 3 pontos vão estar sempre presentes nas análises, nos estudos que nós vamos fazer juntos. E o meu propósito, a minha contribuição é no sentido de proporcionar àqueles que têm a responsabilidade de tomar as decisões, proporcionar dados e informações técnicas, concretas, para poder subsidiar e ajudar na tomada de decisão. Esse é o meu propósito, de poder modestamente ajudar nesse momento que atravessamos em relação à pandemia do coronavírus. No próximo vídeo, vamos já tratar da reestruturação do calendário letivo no assunto, no tópico de legislação e gestão dos sistemas nessa reestruturação do calendário letivo de 2020. Por enquanto, muito obrigado.